Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM em 87.9. Você ligado, você bem informado. Aqui você acompanha as principais notícias do dia, né? As notícias do esporte, as notícias políticas do Brasil, de Goiás e da cidade de Anápolis. Você pode participar do nosso programa, você pode deixar o seu recadinho aí na nossa live no Facebook. Já estamos no ar, né? A irmã Sueli Barbosa já está conectada. Bom dia, irmã Sueli. Bom dia, irmão Wilton, Samuel. Bom dia, pessoal da Ferragista Bela Goiás. Bom dia para você que está se conectando pela manhã, né? Agora, hoje, um dia agradável, né? Dia tranquilo, fresquinho, depois da chuva de ontem, né? Então, é isso aí. A gente começa o nosso programa. Lembrando que você pode ouvir, acompanhar, assistir também de várias maneiras, né? Você pode ouvir no fmmais.com.br, o nosso site de notícias. Você pode acompanhar também no aplicativo, no seu smartphone. É só você baixar o aplicativo para o seu smartphone iOS ou Android. No Android, nós estamos fazendo um novo aplicativo, né? Talvez você não consiga, mas nos próximos dias a gente vai ter aí um novo aplicativo. Você ouve o nosso programa também na web rádio MCS, né? A MCS do meu amigo Marivaldo Santos também transmite ao vivo nosso programa todas as manhãs. Um abraço para o Marivaldo Santos, um abraço para toda a equipe da MCS Web Rádio. Você também pode ouvir na web rádio Mais Gospel, né? A Mais Gospel você acessa no nosso site, no fmmais.com.br, né? Tem uma barrinha lá escrito em azul, né? Uma barrinha azul onde está escrito lá Rádio Mais Gospel. Você clica ali, né? Vai abrir uma página. No final da página tem uma setinha. Você clica na setinha e você vai ouvir a Mais Gospel. 100% de programação gospel, 24 horas por dia. Tá legal?
Você vai nos achar também no Twitter, você vai nos achar no WhatsApp. Nosso WhatsApp para você participar é 99529-4013. 99529-4013. Você pode deixar aí o seu recado, né, a sua reclamação, a sua queixa, e a gente vai fazer aqui, colocar na pauta do programa, tá bom? Então é isso aí. Seja bem-vindo, né, para você que está no Brasil, bom dia. Para você que está na Europa, boa tarde, né? Para você que está na Ásia, boa noite. Para você que nos ouve em outros horários, né? Que Deus abençoe o seu dia, né? Que você possa ter muita alegria, muita paz. Muito bem, a gente começa falando do futebol, né? Não pode ser diferente, já virou tradição no programa, o nosso espaço esportivo sempre no começo do programa. E hoje tem Copa Brasileirão Série A, né? Hoje tem Atlético Mineiro e Chapecoense lá no Independência, né? É um jogo do Brasileirão Série A. Vamos ver o que tem mais no Brasileirão Série A hoje. Brasileirão Série A, nesta quarta-feira é dia de jogos do Brasileirão, né? Então, nós temos o Palmeiras recebendo o São Paulo lá no Allianz Parque, né? O estádio do Palmeiras em São Paulo, recebendo o São Paulo, ou seja, um clássico paulista, né? O Avaí recebe o Fortaleza lá na Ressacada, nas 19h30, né? O jogo do Palmeiras também é às 19h30, deixa eu ver o do Atlético, também às 19h30, né? Então, esses jogos é mais cedo. Normalmente, o jogo que é mais tarde é o que é televisionado, né? Que é mostrado para o Brasil inteiro aí pela TV. O Ceará recebe o Fluminense lá no Castelão, em Fortaleza. O CSE de Alagoas recebe o Coringão, né? O Corinthians vai a Alagoas às 21h30, é o jogo do Corinthians e CSA. Ceará e Fluminense também às 21h30. Né? O Vasco da Gama recebe o Grêmio de Porto Alegre, o Grêmio do meu amigo Heleno Rosa. O Vasco da Gama do meu amigo Marivaldo Santos se encontram lá no São Januário, né? Campo do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Amanhã tem continuação da rodada, tem Santos e Bahia, né? Amanhã às 19h15. E amanhã, gente, tem Goiás e Flamengo, né? O Goiás tem aí uma pedreira pela frente, vai enfrentar nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro Série A, né? O Flamengo tem 10 pontos na frente do segundo colocado e o Goiás, se eu não estiver errado, é o 10º colocado. Daqui a pouco a gente vai checar a classificação. Então, o Goiás tem uma pedreira pela frente, enfrentar o Palmeiras no Serra Dourada, amanhã às 20h. 20h, isso. Então, amanhã às 20h em Goiânia, Goiás e Flamengo. O Internacional recebe o Atlético Paranaense, lá no Beira-Rio, também amanhã. E amanhã também tem Botafogo e Cruzeiro, né? Botafogo do meu amigo Vilney e Cruzeiro também do Dr. Luiz Carlos, né? Dr. Luiz Carlos Teixeira também é torcedor do Botafogo. E o Cruzeiro da minha amiga irmã Sueli, do Marley Rodrigues e do Eduardo Silva. São os 3 torcedores do Cruzeiro que eu conheço, tá? Muito bem. Bom, então, hoje e amanhã tem Brasileirão, né? Você bem informado aí sobre as partidas do Brasileirão. A Série B teve jogo ontem, né? Teve jogo ontem do Vila Nova. O Vila Nova, para variar, o Vila Nova perdeu. O Vila Nova recebeu no Serra Dourada o Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, e perdeu por nada menos que 2-0, né? Então, a torcida do Vila Nova aí, bronqueada, né? Já estava difícil, ficou pior, né? Então, Vila Nova 0, Brasil de Pelotas 2. Esse é o jogo que repercute hoje na mídia goiana, né? O Vila Nova, mais uma vez, perde no Serra Dourada. Lá, deixa eu ver aqui mais, o que teve ontem. Ontem também teve Cuiabá 3, Coritiba 3. Então, também outro jogo da Série B. A Série B tem jogo amanhã, Guarani Esporte, né? Amanhã no Brinco da Princesa. E depois, só na sexta-feira, o Atlético Clube Goianiense enfrenta o Operário do Paraná na sexta-feira pela 32ª rodada, né? Sexta-feira lá
no Paraná. O Atlético Clube Goianiense vai até lá, né? O Atlético Clube Goianiense, que é o segundo colocado do campeonato. Vamos ver aqui a classificação do Brasileirão Série B. O Bragantino é o primeiro colocado, tem 62 pontos, né? Depois vem o Sport Recife como segundo, tem 56 pontos. O Atlético Clube Goianiense, né? O Dragão de Campinas, tem 50 pontos, é o terceiro. E o Coritiba tem 49 pontos, é o quarto colocado. Depois vem o América Mineiro, o Paraná Clube, CRB, Botafogo, Operário, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Cuiabá, Oeste, Guarani, Vitória, Londrina. E aí vem a turma do rebaixamento, né? A turma que está aí na zona de perigo. O Figueirense tem 32 pontos, é o 17º. O Vila Nova tem 31 pontos, é o 18º. O Criciúma tem 30 pontos, é o 19º. E o São Bento é o 20º colocado com 28 pontos. Então, este aí o resultado. O Vila Nova, infelizmente, continua aí na zona de rebaixamento, né? Com 31 pontos, apenas 3 pontos acima do último colocado. Ou seja, o Vila ou melhora, né? Ou melhora. Tem que melhorar, porque senão vai amargar uma Série C no ano que vem, né? Muito bem. Eu falei que ia ver a posição do Goiás, deixa eu ver aqui a posição do Goiás na competição Série A. Exatamente, o Goiás é o 10º colocado, tem 38 pontos. O Flamengo é o primeiro colocado, tem 67 pontos, né? Portanto, é uma diferença considerável aí entre o Goiás e o Flamengo, que se encontram amanhã no Serra Dourada, né? Vai ser, com certeza, um jogão. Provavelmente, possivelmente, a maior torcida, o maior público do Serra Dourada esse ano. Pode escrever, né? Certamente será o maior público do Serra Dourada no ano de 2019. Muito bem, essas as notícias do esporte, né? Para você ficar bem informado aí do esporte brasileiro. Bom, vamos às notícias políticas, né? As notícias políticas nesta manhã. Vamos ver aqui o portal G1, né? O portal G1, já destaquei aqui algumas notícias, mas vamos conferir para ver se ainda a manchete principal é a mesma que eu vi pela manhã, né? Assim que cheguei aqui na Mais FM. E é exatamente, né? Aliás, mudou um pouquinho. Mudou, mas não mudou. A notícia nesse momento é o seguinte: Bolsonaro diz que Witzel lhe contou no dia 9 de outubro sobre envolvimento no caso Marielle. No dia do crime, um dos suspeitos da morte da vereadora, Elcio Queiroz, visitou outro suspeito, Rony Lessa, que mora no mesmo condomínio do presidente. O porteiro lá do condomínio relatou à polícia que o visitante disse que iria à casa do então deputado Jair Bolsonaro, né? Câmara registrou que Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Então, ontem o Jornal Nacional trouxe uma matéria que, né, foi uma bomba no meio político brasileiro, né? O porteiro lá do condomínio onde mora o Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, lá no Rio, ele teria dito à polícia que um dos acusados pela morte da Marielle, né, o Elcio Queiroz, ele teria chegado lá no condomínio. E quando você vai no condomínio fechado, como é que funciona? Você tem que se identificar na portaria e dizer onde você vai. Não é assim que funciona? Né? Você vai visitar um amigo seu, né? Essa semana eu fui lá em Brasília visitar a Kellen Cunha, né? Kellen Cunha agora está morando lá no Distrito Federal. E você chega no condomínio, você tem que dizer: olha, eu vou na casa da pessoa tal, né? Então, a gente se identificou lá, vamos à casa da Kellen Cunha, certo? E aí, a pessoa liga lá, né? E diz: olha, pode entrar ou não pode entrar, ou a pessoa não está. Bom, o que aconteceu? Ontem o Jornal Nacional trouxe essa matéria, né, que caiu como uma bomba na política brasileira. A matéria está no G1, diz o seguinte: suspeito da morte de Marielle se reuniu com outro acusado no condomínio de Bolsonaro, antes do crime.
ao entrar, alegou que ia na casa do presidente, segundo o porteiro. Os registros apontam que Elcio Queiroz seguiu direto para a casa de Rony Lessa, suspeito de atirar na vereadora. Naquele dia, a lista de presença da Câmara dos Deputados mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio de Janeiro. A citação do nome do presidente torna obrigatório que o STF analise o caso, né? Então, o cidadão, né, o porteiro disse, olha, o cidadão chegou lá e disse, olha, eu quero ir lá no apartamento, lá na casa 58, né? E aí, o porteiro, naturalmente, pega o interfone, liga na casa 58 e alguém que estava na casa autorizou a entrada do cidadão, né? Esse alguém se identificou como Jair, né? Pelo menos o porteiro diz isso. Não, o seu Jair é que atendeu e autorizou a entrada do rapaz, né? Então, o Jornal Nacional, segundo a matéria, diz o seguinte: o Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra da Tijuca, onde mora o principal suspeito de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, o Rony Lessa. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do assassinato, em 14 de março de 2018, o outro suspeito do crime, Elcio de Queiroz, entrou no condomínio e disse que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília naquele dia. Como houve a citação do nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Muito bem. No dia do crime, o porteiro trabalhava na guarita que controla os acessos do condomínio. Às 17h10, na data do crime, ele escreve no livro de visitantes o nome de quem entra, Elcio. O carro, um Logan, a placa AGH 8202 e a casa que o visitante iria, a de número 58. Elcio é acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime da vereadora Marielle Franco, né? O Jornal Nacional apurou o teor de suas declarações. O porteiro contou que depois que Elcio se identificou na portaria e disse que iria para a casa 58, ligou para a casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. Disse que identificou a voz de quem o atendeu como sendo a do seu Jair, que ele confirmou isso em 2 depoimentos. No Registro Geral de Imóveis consta que a Casa 58 pertence ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente também é dono de uma casa, outra casa, de número 36, onde vive um dos seus filhos, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PSC. O porteiro explicou que depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a casa 66 do condomínio. A casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson. O porteiro disse em depoimento que ligou de novo para a casa 58 e que o homem identificado por ele como seu Jair teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. Bom, o Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro, né? A contradição é que o presidente Jair Bolsonaro estava em Brasília naquele dia, como mostram os registros de presença em 2 votações no plenário, uma às 14 horas e outra às 20 horas e 30 minutos. Portanto, ele não poderia estar no Rio, né? Ou seja, não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. Fontes disseram à equipe de reportagem que os 2 criminosos saíram do condomínio dentro do carro de Rony Lessa, minutos depois da chegada de Elcio, e embarcaram no carro usado no crime nas proximidades do condomínio. O Ministério Público foi ao Supremo Tribunal Federal. O Jornal Nacional apurou que, depois de saber das informações envolvendo a casa do presidente Jair Bolsonaro nas investigações, representantes do Ministério Público foram do Rio para Brasília em 17 de outubro para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Sem avisar ao juiz do caso no Rio, eles questionaram se podem continuar a investigação depois que apareceu o nome do presidente Jair Bolsonaro
e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal, ainda não respondeu. O advogado do presidente, né, o advogado Frederic Yassef, contestou o depoimento do porteiro e afirmou que seria uma tentativa de atacar a imagem do presidente. Então, essa é a manchete, vamos dizer assim, número 1 de hoje, né? Certamente vai repercutir em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo, né? E ontem à noite, né, o presidente Jair Bolsonaro, é uma outra manchete do G1, diz o seguinte: Bolsonaro reage à reportagem do Jornal Nacional e nega que alguém na sua casa tenha autorizado a entrada do acusado de matar Marielle em condomínio no dia do crime. O Jornal Nacional mostrou que o porteiro disse em depoimento que o ex-PM, preso pelo assassinato, foi autorizado a entrar no condomínio de Bolsonaro após falar com alguém na casa do então deputado. Então, o Jair Bolsonaro foi para as redes sociais, né, de madrugada, né, ele está viajando, está na Arábia Saudita. Então, a reportagem diz o seguinte: na madrugada desta quarta-feira, 30, na Arábia Saudita, onde está em visita oficial, o presidente Bolsonaro reagiu às revelações do Jornal Nacional nesta terça. Fui surpreendido agora há pouco de uma matéria do Jornal Nacional, onde o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17h10, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado à polícia, ligado para a minha casa, no caso do porteiro ter ligado para a minha casa, e o porteiro reconheceu como voz, a voz sendo a voz da minha, desta quarta-feira, dia 18 de outubro, às 17h10. Bom, o presidente Jair Bolsonaro foi para a rede social e disse cobras e lagartos, né, contra a Rede Globo, ameaçando a Rede Globo de não renovar a sua concessão, dizendo que a Rede Globo estava em conluio, tentando destruir o seu governo, tentando denegrir a sua imagem, querendo ver um dos seus filhos preso. Então, o Jair Bolsonaro, né, foi para o ataque, né, e acusou a Rede Globo de estar tentando destruir o seu governo, né? E a fala do presidente, aqui o portal G1 traz em texto, né? Mas se você procurar na internet, você vai achar o vídeo, né, com a mensagem do presidente Jair Bolsonaro né, questionando a postura da Rede Globo. O portal UOL, né, também traz o mesmo assunto. Caso Marielle, Bolsonaro aciona Moro para porteiro prestar depoimento à Polícia Federal. Então, o presidente voltou a criticar o governador Witzel por supostamente vazar processo. Né? O presidente, na live que fez ontem, de madrugada, ele, além de acusar a Rede Globo, né, dessa atitude de tentar prejudicá-lo, acusou também o governador Witzel do Rio de Janeiro, dizendo que o governador só foi eleito porque estava do lado deles, né, da família, e que o Witzel quer ser candidato em 2022, por isso está tentando destruir a família Bolsonaro, né? Então, uma briga aí entre o Jair Bolsonaro e também o governador do Rio de Janeiro. O portal diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou hoje estar conversando com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que o porteiro de condomínio, onde mantém residência no Rio de Janeiro, possa ser ouvido novamente em depoimento na investigação que apura a morte da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, mas pela Polícia Federal. O porteiro ou se equivocou ou não leu o que assinou. Pode o delegado da Polícia Civil ter escrito o que bem entendeu e o porteiro, uma pessoa humilde, acabou assinando embaixo. Isso pode ter acontecido. Estou conversando com o ministro da Justiça o que pode ser feito para a gente tomar, para a polícia pegar o depoimento novamente, o depoimento agora desse porteiro pela PF. Né? Ou seja, imagina o que vai acontecer. Né? Imagina um porteiro de um condomínio, ainda que seja um condomínio chique no Rio de Janeiro, imagine um porteiro nessa briga, né? Onde envolve o nome e a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, além de toda a família do presidente, né? Ou seja, o porteiro
ele deu 2 depoimentos, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o inquérito ele está no âmbito da Justiça Estadual, né? O inquérito é da Justiça Estadual. Então, o depoimento foi dado à Polícia Civil. Para a Polícia Federal fazer um inquérito, ou colher o depoimento desse cidadão, é preciso o quê? Que o processo seja transferido para a vara federal, né? Seja transferido para a área federal. Vai acontecer, né? Pode ser que aconteça, pode ser que o processo vá para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o nome do presidente foi mencionado, né? Foi citado aí pelo porteiro do condomínio lá na Barra da Tijuca. Certo? O Portal UOL também traz uma manchete com relação ao presidente Lula, com um novo capítulo no caso do sítio. Lula tem nova vitória na série de embates com a Lava Jato, né? Então, o presidente Lula conseguiu ganhar um recurso, anulando, retirando da pauta um julgamento que seria feito no TRF4, né? O TRF4 está com esse processo do sítio, onde o presidente Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, não pelo Sérgio Moro, né, mas pela substituta dele. Nesse caso, quem condenou foi a substituta do Sérgio Moro, ele já tinha saído, né? E no processo aconteceu o mesmo erro dos outros, né? Na última fase, na hora de se manifestar sobre os memoriais, a última defesa que os réus podem fazer, os réus delatores e os delatados tiveram o mesmo prazo. Isso anula os processos de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, já dada recentemente. O TRF4 queria devolver o processo para a primeira vara, né, para a primeira instância, para que o processo fosse retomado de onde estava errado, né? Ou seja, errou, teria que consertar a partir daquele momento. O presidente Lula conseguiu barrar essa decisão. Por quê? Porque a alegação dos advogados do presidente Lula é que o processo, não só este, mas também o lado do triplex, eles estariam nulos em razão da falha técnica cometida no julgamento, né? Então, uma vitória aí para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, né? Tem gente que fala, não, você está falando presidente. Não, é ex-presidente. Tá bom? Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia, né? Você ligado, você bem informado. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Promoção Mercadinho Oliveira. A cada R$50 em compras, ganhe cupom para concorrer a vários prêmios no dia 29 de dezembro. Primeiro prêmio, um micro-ondas. Segundo prêmio, um vale-compras no valor de R$200 durante 3 meses. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 42 polegadas. Quarto prêmio, uma fritadeira elétrica Air Fry. Quinto prêmio, um fogão cooktop.
Mercadinho Oliveira. Aceitamos cartões de crédito, débito e vale alimentação. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Rádio Mais FM. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira. É com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62-99134-8410. 99134-8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Quando falamos em beleza e bem-estar, a clínica Cheias de Charme sai na frente com o que há de mais inovador, trazendo resultados rápidos e eficazes para você. A Cheias de Charme tem sempre para você as melhores novidades em procedimentos estéticos, corporais e faciais. Contamos com profissionais capacitados, equipamentos modernos e atendimento de qualidade em todos os tratamentos. Técnicas exclusivas e de renome. Confie seu corpo nas mãos de quem entende. Atendemos na rua Melquiades Crispim, número 308, próximo ao novo endereço da Papelaria Risque, no bairro Santa Maria de Nazaré. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, né? Você participando conosco aqui do nosso programa. Você pode deixar o seu recadinho aí nos nossos aplicativos, né? No nosso WhatsApp, 995294013. Está na minha mão aqui. Você pode deixar o seu recado, né? E a gente vai registrar aqui a sua participação. Quero abraçar o pessoal que está com a gente também na nossa live, né? A nossa live, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Na nossa live do Facebook, né? Agora sim, a nossa imagem aqui estava congelada, né? Agora voltou. Portanto, na nossa live, né? Você pode também deixar o seu recadinho, deixa aí o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, né? Deixa aí a sua preocupação, como é que está o seu bairro, né? E a questão da água, está faltando água ou a água voltou, né? Ontem choveu, quando chove a gente fica feliz porque sinal que os mananciais vão se encher, né? E esse problema da água vai se resolver nos próximos dias, né? Nos próximos meses, aí, próximos dias, o problema vai ser resolvido. Não vai ser a ação dos políticos que prometem, né? Que fazem campanha, ganham eleição dizendo que vão resolver o problema. Passa-se 3 anos, não tem solução, né? Mas paciência, né? A natureza, Deus manda chuva e aí vai resolver o problema, pelo menos temporariamente, né? No ano que vem, tudo acontece de novo, né? Por quê? Porque as iniciativas só ficam na promessa, só na palavra, né? Vem aí o período eleitoral, aliás, 2020 é tempo de eleições, né? E aí todas as promessas de novo. Teve alguém que prometeu, um ex-governador aqui de Goiás, numa eleição recente, prometeu iluminar a rodovia entre Goiânia e Anápolis. Lembra disso? Você não lembra, mas eu lembro, né? O candidato disse que, se fosse eleito, iria iluminar a grande avenida que é hoje a BR-060 entre Anápolis e Goiânia, né? Passou-se todo o mandato
e nenhuma lâmpada foi colocada, né? Com exceção daquelas lá próximo de Goiânia, dentro da cidade. Aqui em Anápolis, né, para variar, do trevo da Jaiara até no trevo ali, Miguel Braga, né, o antigo trevo, chamado trevo da TCA, tem postes e tem lâmpadas, né? E deve ter pelo menos 5 ou 6 anos que aquelas lâmpadas estão apagadas. A informação é que roubaram os cabos, né? Os cabos de iluminação foram roubados e até hoje tem pelo menos 5 anos, né? E aí eu vou ser justo, tem mais de 3 anos, não é só essa administração, mas tem mais de 5 anos que aquelas lâmpadas estão apagadas. E ninguém sabe de quem é a responsabilidade. É do governo federal, porque ali é uma rodovia federal, é da concessionária, né? Do pedágio, né? Ou é do governo municipal, é do prefeito? De quem é a responsabilidade? O fato é que a BR ali continua às escuras, né, dentro da cidade. Então, enquanto a gente tem a expectativa, esperava que fosse iluminada do trevo lá da TCA até o trevo do Daia, né, aconteceu que os 17, acho que são 17, 18 quilômetros entre o trevo da Jaiara e o trevo aqui da saída para Brasília, né, está apagado. Não tem uma luz acesa. De quem é a responsabilidade? É do DENIT? É da Prefeitura Municipal? É do Governo do Estado? É do Governo Federal? Ninguém assume a responsabilidade, né? E a cidade lá continua, naquela parte, continua às escuras, né? Por falar em escuridão, o DAIA, né? O DAIA, que é administrado pelo Governo do Estado, também tem muita lâmpada queimada, né? A avenida principal ficou apagada há muito tempo lá, com muita dificuldade. Resolveram, né? O novo governo resolveu, mas tem muitas ruas laterais, ruas, né? Que tem lâmpadas queimadas, mas assim, é de monte, né? Pelo menos eu sei de uma rua lá que tem 7 lâmpadas queimadas. E fica exatamente em frente à Codego, né? Que é a empresa que administra o DAIA. Então, se a empresa administra o DAIA e não percebe que tem 7 lâmpadas queimadas na sua porta, aí fica difícil, né? Imagina as outras, que ninguém da administração do DAIA passa a hora nenhuma, né? Então, se naquela do DAIA, da administração do DAIA, da Codego, né? Ali na rua da Codego, em frente à Geolab, tem 7 postes com lâmpadas queimadas. Não é 5 nem 6, é 7. E aí ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém arruma, ninguém conserta, né? Aqui em Anápolis houve uma promessa, o prefeito atual prometeu que ia trocar a iluminação da cidade, colocar LED, porque hoje todo mundo põe LED, né? Lá na minha casa estou tentando trocar as lâmpadas que não são de LED para ver se diminui um pouco a conta, né? A continha absurda da Enel. Então, a gente põe LED. O prefeito, quando foi candidato, ele disse, eu vou trocar a iluminação da cidade, né, para ficar mais claro e gastar menos. Sabe onde foi colocado LED? Lá no Recanto do Sol foram colocados mais de 3.000 pontos de LED. Né? Na Avenida Brasil Sul, ficou colocado lâmpadas de LED. Só que a Anápolis tinha 90.000 pontos de iluminação. Né? Destes 90.000 foram colocados mais ou menos 4.000, não dá para 5, né? Falta pouco, falta 85.000 pontos de luz para trocar. Vai trocar ainda esse ano? Vai trocar antes das eleições? Tomara, né? Tomara que troque. Muito bem, nós vamos a Goiânia, direto de Goiânia, falar com o Libório Santos, o Libório que participa do nosso programa, trazendo os principais acontecimentos lá da capital goiana, né? Aqui no nosso programa Hora da Notícia. Então, vamos fazer contato aqui com o Libório Santos, para que ele possa trazer para nós as principais notícias direto da capital goiana. É com você, Libório. Municipalismo de luto com a morte da prefeita de Doverlândia. Recomeça a luta pela duplicação da rodovia Belém-Brasília. Proposta da reforma de presidência estadual começa a tramitar na Assembleia Legislativa. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 30 de outubro, quarta-feira. Esses são nossos destaques.
4 fugitivos do presídio de Montes Claros de Goiás morreram na manhã desta terça-feira em Bom Jardim, a 370 quilômetros de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, eles trocaram tiros com a corporação e não resistiram aos ferimentos. Os homens são suspeitos de terem matado um fazendeiro de 73 anos que não reagiu a um roubo de carro. O municipalismo está de luto com a morte da prefeita de Doverlândia, Zilda de Rezende Araújo Machado, que ocorreu ontem após permanecer por quase 2 meses internada na UTI. O sepultamento acontece hoje na cidade de Doverlândia, cuja população está comovida. Zilda se feriu gravemente após cair de uma mula durante a abertura da festa da queima do alho na cidade. Chegou à Assembleia Legislativa na tarde de ontem a proposta da reforma da Previdência Estadual. Ela deve ser aprovada ainda nesse ano. O presidente Lissauer Vieira garantiu que ela só será aprovada após uma ampla e transparente discussão. Lissauer fala da tramitação da matéria. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar uma cópia do projeto e encaminhar a todos os parlamentares, aos 40 colegas deputados, dando a oportunidade de cada um conhecer a matéria. A semana que vem nós vamos estar lendo ele em plenário e tramitando normalmente as 10 sessões que precisa tramitar para ele poder conseguir ser discutido aqui na casa. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de fazer audiência pública, de chamar as categorias para conversar, temos deputados favoráveis, temos deputados contrários, todos terão a oportunidade de apresentar as suas emendas, de fazer todos os processos que são liberados pelo regimento interno da casa. Então não vai ser botado a toque de caixa. É claro que nós sabemos que é uma matéria importante, polêmica, uma matéria que vai dar discussão, isso é natural. Os deputados que forem favoráveis vão defender o ponto de vista deles, os que forem contrários também defenderão o ponto de vista e nós vamos ouvir a todos para podermos colocar isso em pauta de uma forma bastante tranquila, mas na celeridade que o regimento interno da casa determina. No giro da bola, grande expectativa em torno do jogo do Goiás e Flamengo hoje no Serra Dourada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Vila Nova marcou mais uma derrota na noite passada, perdeu de 2-0 para o Brasil de Pelotas e está carimbando sua queda para a Série C. No giro nacional, o presidente Bolsonaro admite que errou ao divulgar vídeo do leão com as hienas e pede desculpas. Parece que às vezes o presidente fala sem pensar. Daí a importância do ditado chinês que vale para todos. Temos uma boca e 2 ouvidos, portanto, ouça pelo menos 2 vezes para falar depois. Num período de apenas 9 dias, uma escola pública em Aparecida de Goiânia sofreu atos de vandalismo. No último ataque, um quadro e uma série de materiais escolares foram danificados. Além disso, 13 portas foram quebradas, 2 foram furtadas. Os vândalos levaram também cabos da rede elétrica e de computadores. Num dos casos, foram identificados como autores 3 alunos. De janeiro desse ano até o último dia 19 foram registrados em Goiás 90 mil casos de dengue. Esse ano a doença pode bater um recorde histórico. Daí a importância de todos permanecerem vigilantes e adotando as medidas preventivas em cada residência. E agora, no início do período chuvoso, quando a situação se agrava, surgiu mais um problema: a falta de inseticida utilizado para combater o mosquito transmissor. A retomada a luta pela duplicação da BR-153, a chamada Belém-Brasília, uma das mais importantes rodovias que corta o Brasil de norte a sul. O deputado José Nelton promove na próxima sexta-feira em Porangatu uma audiência pública com as presenças de inúmeras autoridades, inclusive ministros. José Nelton destaca o trabalho de convencimento junto ao governo federal para a realização dessa obra. Foi um trabalho muito intenso. Tem 10 meses que eu estou trabalhando e colocando na cabeça do ministro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, da importância da duplicação, da concessão da BR-153, de Anápolis até Belém do Pará. Vai sair agora a primeira etapa. A audiência pública será realizada dia 1º, às 14 horas, na cidade de Porangatu. Eu venho trabalhando, lutando, batalhando, acreditando. Eu sou um homem otimista e é preciso que compareça toda a sociedade civil organizada, empresários, a população de Porangatu e de todo o Vale de São Patrício, do norte de Goiás e também do Tocantins, para mostrar para o ministro Tarcísio de Freitas que esta duplicação significa duplicar a veia artéria que passa no corpo do ser humano. Ela é tão importante como a veia artéria, porque ela corta o norte de Goiás, o Tocantins e chega a Belém do Pará. A primeira etapa será de aproximadamente 850 quilômetros. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
Muito bem, nós vimos aí a participação do Libório Santos, direto lá de Goiânia, trazendo os principais destaques do dia, né? E eu quero só destacar aqui uma das notícias dada pelo Libório, que é a lamentável morte da prefeita de Doverlândia, né? A prefeita Zilda Rezende Araújo Machado, do MDB, era conhecida como Zildinha, de 49 anos. Ela morreu na tarde desta terça-feira, dia 29, em Goiânia. A morte foi confirmada em nota pela família, que agradeceu pelas orações recebidas. A Zildinha sofreu um grave acidente ao cair de uma mula em um evento na cidade, no dia 31 de agosto deste ano. Ela participava de uma cavalgada de abertura de tradicional festa da queima do alho lá na cidade, que fica no sudoeste de Goiás. Desde então, a prefeita estava internada no Hospital de Urgências de Goiânia, né, o Hospital de Urgências Otávio Lage, o GOL. De acordo com a nota divulgada pela família, a morte foi constatada às 13h44 desta terça-feira pelo médico Gustavo Prudente, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva UTI da UGOL. Então, é lamentável, né? Uma jovem prefeita estava participando de uma festa, né? E é aquela história, né? Montou um monte de gente em cavalos, mulas, para um desfile e, junto com isso, soltaram fogos de artifício, né? Então, o foguetório acabou assustando os animais e a prefeita Zilda, né? A Zildinha, que é natural lá da cidade de Mineiros, lá no sudoeste de Goiás também, ela acabou caindo dessa mula, né? Bateu com a cabeça e desde então foi para o hospital em Goiânia, né? E finalmente não conseguiu se recuperar, né? Foi a óbito ontem. Então, lamentavelmente, né? Uma prefeita ainda jovem, né? Com apenas 49 anos, ela foi eleita pela população lá da sua cidade de Doverlândia para o pleito de 2017 a 2020. O lema da prefeita era: "União gera força para fazer o bem, com muita humildade e de forma humana". Esse era o lema do seu trabalho, né? Então, lamentavelmente, né, veio a falecer a prefeita de Doverlândia. Fica aí, né, o registro do programa Ponto de Vista, da Mais FM, né, dos lamentos, né, e condolências à família e especialmente aos moradores de Doverlândia e também de Mineiros, aqui em Goiás. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Quarta-feira. Por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Fale com a galera da Rádio Mais, 3313-1398. 3313-1398. Esse é o seu canal direto com a Rádio Mais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora em Anápolis você tem Las Vegas Fashion, pacote especial para noivas, debutantes e bodas, ternos para padrinhos e lindos vestidos para madrinhas. Las Vegas Fashion, sua loja bem pertinho de você. Aceitamos parcelas no cartão. Rua 17, quadra 2, lote 7, bairro JK, Nova Capital. Fone 62 99281 5480, ao lado do Buffet Las Vegas. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia. A informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado, né? Abraço para você que está nos acompanhando em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Um abraço para você que nos acompanha no nosso aplicativo da Mais FM, no seu smartphone. Um abraço para meu amigo Alfredo Landim, vereador aqui da nossa cidade, que está sempre ligado pelo aplicativo, né? Isso aí, ele gosta do aplicativo. Diz que está sempre na mão, né? O celular, o smartphone está na mão e acompanha nosso programa todos os dias. Um abraço para o vereador Alfredo Landim, aqui da nossa cidade. Um abraço também para os nossos amigos que estão com a gente na nossa live no Facebook, né? A Maria Nova Silva está conectada, né? A minha esposa. Daqui agora mesmo ela estava aqui dando instruções, ela fica lá de casa dando instrução. Põe a sua cara aí, meu filho. Tá, né? Não é certo, né? Assessoria online e à distância. A Maria Santos também no Jundiaí, sempre ligado. Obrigado, Maria, né? Tá sempre conectada aí, compartilhando o nosso programa. O meu amigo Carlos Santos, né? O Carlos Santos da Web Rádio Futebol Campeão. Carlos Santos hoje também aí acompanhando pelo Facebook. Um abraço para o Carlos Santos, um abraço para toda a família, né? O Carlos Santos agora, além da rádio da Web Rádio Futebol Campeão e da Web Rádio Cristo Salvador, né? É empresário do ramo de alimentação, né? Tem lá uma fábrica de picolés, um picolézinho gostoso, viu? Delicioso, viu, Carlos? Parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Manda pra gente aí depois da vinhetinha pra gente anunciar aí, ó, o seu produto, tá bom? Pode mandar aqui que a gente bota aqui na nossa programação. Um abraço também para a minha mãe, a dona Maria Celina, que está lá na Vila Goiás, acompanhando também hoje pelo Facebook, né? Às vezes acompanha também pelo aplicativo, mas hoje pelo Facebook. A super fã Maria Elza, lá de Sousânia, também está na fazenda, sempre ligada, sempre conectada, né? Acompanhando o programa, vendo aí as notícias dos dias. A outra super fã é a Sueli Barbosa, lá na Ferragista Bela Goiás, no bairro São João. Ela, o irmão Wilton e também o Samuel estão sempre ligados, acompanhando aí as notícias do dia através da Mais FM, através aqui da nossa live pelo Facebook. Ok? Obrigado para você, né? Às vezes tem algumas pessoas que a gente não percebe aqui na hora da transmissão e que estão ligadas. Eu encontro muita gente aí na rua depois e fala, olha, eu estou ligado lá, estou acompanhando, né? Então, um abraço para o meu amigo pastor Marcos Rodrigues, ele que está sempre ligado, sempre acompanhando o programa, né? Para sua esposa, para sua família. Obrigado a todos que nos acompanham aí no dia a dia, né? Você pode participar, manda aí um áudio, manda um vídeo, manda alguma, né? Um texto para a gente e a gente vai incluir a sua fala, né, sua preocupação aqui na pauta do programa. Bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez. O Libório Santos tem mais informações direto lá da Assembleia Legislativa de Goiás,
né? O Libório traz para a gente mais informações. Vamos com o Libório Santos, direto de Goiânia. É com você, meu amigo Libório Santos. Aguardando aqui o contato, vamos fazer o contato com o Libório Santos, ele direto de Goiânia, direto da Assembleia Legislativa. Agora sim, com você, Libório. Olá, ouvintes, olá, amigos, voltamos a falar de Goiânia. Bom, na terça-feira foi protocolada aquela proposta do governo da reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa. O outro assunto importante também, nós temos acompanhado aqui, é a questão da privatização de 49% das ações da Saniago, aprovado ontem na CCJ, deve entrar no plenário para a primeira votação nessa quarta-feira. Vários parlamentares vão apresentar emenda, inclusive o deputado Antônio Gomide está aqui conosco, ele é um desses parlamentares. Deputado, mas pelo que o senhor disse na sessão dessa terça-feira, não há mais dúvida de que realmente é sim privatização. Sim, à medida que o governador coloca um projeto possibilitando a venda de 49% das ações da Saniago e não faz com que esse recurso que esteja entrando na empresa seja direcionado para a universalização da água e do esgoto, é claro que ele está deixando uma brecha para que esse recurso possa ser aplicado em outra atividade. Então ele insiste que qualquer tipo de emenda que venha garantir todo o recurso para dentro da empresa Saniago seja rejeitado na Comissão de Justiça. E nós estamos aqui insistindo porque nós não aceitamos vender a Saniago como eles fizeram com a CELG. Quer dizer, vão vender as ações e amanhã vende o restante da Saniago, dizendo que a empresa não tem qualquer tipo de sustento, né? Porque à medida que vende as ações e não aplica na empresa, enfraquece a empresa, as cidades não vão ter universalização da água nem do esgoto e nem tipo de investimento novo. Por exemplo, nós temos as duas maiores cidades, que são as cidades que dão recurso para a Saniago, que é Goiânia e Anápolis. Essas duas cidades sequer foram renovadas suas concessões, porque as concessões de saneamento é do município. 2023, Goiânia faz a sua renovação, Anápolis também faz a sua renovação. Eu te pergunto, quem irá comprar a ação da Saniago se as duas maiores cidades sequer renovaram as suas concessões com a Saniago? Ou pelo contrário, vende-se as ações baratinhas para depois que renovar as ações das cidades que realmente dão sustentação e dão sustentar com a empresa, para depois beneficiar meia dúzia de pessoas. Então é isso que nós estamos querendo, é transparência, é que o governador possa falar o que ele quer desse projeto. Esse projeto não é da Saniago, esse projeto é do governador. E essa discussão não foi feita no ano passado na campanha. Então o que nós estamos querendo nesse momento? É que independentemente se é privatização ou não, que o recurso daquilo que as ações que estão sendo vendidas, 49%, esse dinheiro entre para a empresa Saniago, para investir em água tratada e saneamento dos municípios. Até porque aí a empresa torna-se mais interessante, né? Leva mais benefício para os municípios pequenos. Leva mais benefício, gera mais emprego, dá maior eficiência e faz qualidade de vida. Nós queremos qualidade de vida no estado de Goiás. Não se tem qualidade de vida nos municípios se você não levar saneamento. Deputado, obrigado pela participação, tá? Grande abraço. Portanto, tivemos a participação do deputado Antônio Gomide. Eram essas as informações de agora. De Goiânia, repórter Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo para a gente mais uma participação direto da Assembleia Legislativa, né, e conversando com o deputado estadual Antônio Gomide, né, que é aqui da nossa cidade de Anápolis. Antônio Gomide se posicionando aí contrário à venda de ações da Saniago. A Saniago deve colocar no mercado de ações nada menos que 49% do valor da Saniago, né? As ações são vendidas para a iniciativa privada e o governo quer com isso arrecadar fundos, arrecadar recursos para a administração, né, estadual. O deputado Antônio Gomide quer que, primeiro, queria que não vendesse, né? Agora, já que vai vender, quer garantir que esses recursos fiquem para a Saniago, para melhorar o trabalho da Saniago, né? Para que a Saniago enfrenta problemas em Goiás inteiro, né? Aqui em Anápolis, o Portal 6, inclusive, traz uma matéria aqui dizendo o seguinte, que o Ministério Público leva a Saniago à justiça por falta d'água em Anápolis. O Ministério Público de Goiás
propôs uma ação civil coletiva para responsabilizar a Saniago por danos morais e materiais provocados à população que está sofrendo com a falta d'água em Anápolis. De acordo com o órgão, o objetivo é obter a condenação da empresa para implementar obras, realizar medidas necessárias para o adequado abastecimento e indenizar por danos morais, né, e materiais provocados pela falta d'água, né? O Ministério Público solicitou uma fiscalização eficaz em relação à companhia e a proibição de celebrar, por enquanto, contrato de programa ou outro instrumento que a empresa visando a concessão de serviço, né? Ou seja, a Saniago tem um contrato que vai até 2023, a Saniago já está há um bom tempo tentando renovar esse contrato, né? Que é mais 30 anos para explorar o serviço na cidade, né? Houve uma tentativa aí de assinatura desse contrato, o Ministério Público questionou, né? E agora, inclusive, nessa ação, o Ministério Público faz menção a essa questão de não assinar novos contratos até que a Saniago cumpra a sua obrigação, né? E, aliás, cobrar da Saniago que seja feito o trabalho, né? Que seja feita aí trabalho para que a população não passe por essa situação de falta d'água constante. Tá bom? Bom, nós vamos ainda falar com o meu amigo Neto Reis. O Neto Reis traz também as principais notícias, os principais destaques no Goiás em 2 minutos. Vamos com o Neto Reis, né, para o Goiás em 2 minutos. Excelente quarta-feira para você, hoje 30 de outubro, ano 2019. Prefeita de Doverlândia morre após quase 2 meses internada em Goiânia. Goiás em 2 minutos. A prefeita de Doverlândia, que estava internada no hospital de urgência, governador Otávio Lage, ou UGOL, em Goiânia, morreu nesta terça-feira. Zilda de Rezende Araújo Machado, do MDB, conhecida como Zildinha, estava internada na unidade de terapia intensiva do hospital desde que caiu de uma mula em um evento na cidade de Doverlândia, em agosto deste ano. De acordo com um comunicado divulgado pela família, a morte de Zildinha foi confirmada pelo médico Gustavo Prudente, coordenador da UTI do UGOL. A família agradece a todos os amigos, familiares e especialmente a população de Doverlândia pelas orações. Goiás em 2 minutos. PRF apreende cigarros contrabandeados avaliados em 3 milhões em Rio Verde. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira uma carga de cigarros contrabandeados avaliados em 3 milhões de reais. O caminhão foi abordado em Rio Verde. Na carreta havia 1.080 caixas de cigarro, totalizando 540 mil maços. Segundo a corporação, na operação, um homem de 42 anos foi preso, conduzindo o veículo. A apreensão aconteceu durante a madrugada na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, região sudoeste de Goiás. Uma excelente quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. Nós tivemos aí então a participação do Neto Reis, trazendo os principais destaques no Goiás em 2 minutos. Mais informações com o Neto Reis você pode ter acesso na sua página www.netoreis.com.br, né? Você acessa aí, tem muito mais informações para você no portal Neto Reis. Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? Já passamos aqui um pouquinho da nossa hora. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Um abraço para todos que estão conosco na nossa live no Facebook, né? Você pode nos ajudar compartilhando a nossa live para que pessoas da sua rede também possam ter acesso ao programa. Você pode também curtir a nossa página se você ainda não curtiu, né? E pode compartilhar com seus amigos para que também curtam a nossa página
no Facebook, né? Você pode também acompanhar o nosso programa, assistir o nosso programa. Se você não teve acesso, não conseguiu assistir todo o programa, não conseguiu ouvir o programa, você pode ter acesso também através da nossa página no YouTube, né? O nosso canal no YouTube é Web TV Mais, Web TV Mais, né? É o nome da página no YouTube, tá legal? Obrigado a todos, um abraço para o meu amigo Marivaldo Santos, mais uma vez, né? Ele que transmite o nosso programa ao vivo na MCS Web Rádio, né? Obrigado aí aos ouvintes da MCS, né? A nova emissora da cidade que está crescendo todo dia, tem futebol, tem informação, tem música, tem mensagem do Evangelho, né? A MCS é a nova rádio da cidade. Você pode baixar aí no seu smartphone e acompanhar também, né? Se você quiser, pode baixar o Radiosnet. O Radiosnet, você vai achar a MCS, vai achar a Mais FM, vai achar a Mais Gospel, né? Você vai achar muita gente boa, tá bom? Obrigado para você, que Deus abençoe o seu dia, na sua quarta-feira, né? Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, direto ao vivo e a cores aqui dos estúdios da Mais FM. Lembrando para você, né, e agradecendo também a você que nos ouve na nossa reprise às 20 horas, todos os dias, né, depois da Voz do Brasil, o programa Hora da Notícia traz para você também as principais informações do dia. É isso aí, obrigado a todos e até o próximo programa, até amanhã, se Deus quiser, né, nós estaremos de volta com mais um Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Um abraço. Bom dia para você, boa noite para você que nos acompanha à noite, né? E até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. YT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Aqui só toca música boa. Fala, galera.